Bom dia com alegria. Eu cumprimento você que está aí deste lado me ouvindo, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Irmãos, hoje eu trago aqui um tema para partilhar com vocês, baseado aqui em Provérbios 16:19, que fala sobre a humildade. E diz assim: melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Então hoje eu quero falar com vocês sobre a importância da gente não perder a nossa humildade. Mas eu quero falar hoje sobre a humildade espiritual. Eu quero ser mais específica hoje, porque foi dessa forma que o Senhor falou ao meu coração quando li este Provérbios, quando fala: melhor é ser humilde de espírito. Humilde de espírito. E o Senhor falou ao meu coração humildade espiritual. E então, isso porque todos nós, já fomos ou já conhecemos pessoas que começaram a caminhada na fé muito bem, mas que em algum momento se perderam na caminhada e saíram deste lugar de humildade e acabaram caindo. E eu quero trazer para vocês hoje um exemplo concreto da Bíblia. Nós temos muitos, mas hoje eu quero trazer para vocês um exemplo concreto do rei Uzias. Foi um rei que começou bem, mas levado pelo orgulho, pela soberba, acabou encontrando um lugar de falta de humildade espiritual e acabou pecando contra o Senhor. E hoje eu quero te convidar a vir comigo nessa reflexão e vamos aprender com a história dele, vamos aprender com os erros dele, como é importante a gente manter a humildade espiritual na nossa vida. Mas antes, deixa eu enquadrar aqui, fazer um enquadramento de quem foi este rei. Quem foi Uzias, Quem foi Uzias? Nós sabemos que ele foi um rei de Judá. A Bíblia Sagrada conta que ele era um rei que era muito inteligente, além de um grande guerreiro, que era muito inteligente porque ele era muito habilidoso como engenheiro, que ele projetava armas, gente, armas que podiam arremessar grandes pedras, lançar grandes lanças. Ele construiu e manteve grandes reservatórios de água, construiu e fortaleceu torres e até edificou a cidade de Elate. Esse rei era filho do rei Amazias e reinou por muito tempo em Judá. Ele reinou por 52 anos. Durante 52 anos o rei Uzias reinou em Judá. Só que nos últimos anos da sua vida, Uzias cometeu um grande erro ao tentar subverter a lei de Moisés, a lei que Deus deu a Moisés, para que Moisés entregasse ao povo. E ele, depois de chegar naquele ponto de achar, naquele lugar de orgulho, orgulho humano, de se esquecer que tudo que ele tinha, tudo que ele fazia, toda a inteligência que ele tinha, as vitórias que ele conseguia nas guerras eram dadas por Deus. Não contente com isso, ele entendeu que ele também poderia acessar espiritualmente a lugares para o qual Deus não o havia chamado. E então o rei Uzias resolve um dia queimar incenso no templo.
o que era uma prática reservada apenas para os sacerdotes naquela altura. E ao ler essa história de Uzias, que depois você também pode ler se quiser, porque a história completa você consegue ler lá em 2 Crônicas, no capítulo 26, ou em 2 Reis, lá no capítulo 15. Mas à medida que eu fui lendo sobre a história do rei Uzias, eu tive um déjà vu, né, tive uma lembrança, né, que eu já tinha visto essa história em algum lugar, e então me lembrei do rei Saul, aquele rei também que foi ungido por Deus, e que a determinada altura o orgulho tomou conta do seu coração, e ele foi sacrificar no lugar de Samuel. Foi também executar algo, acessar lugares que não estava reservado para ele, para o qual ele não era chamado, não respeitando os princípios de Deus, né? As leis e os princípios, né? Depois me lembro também de como é que era o nome, gente? O filho de Davi, Salomão também, que foi o rei mais sábio da história, né? O rei mais sábio da história, e também entendeu a determinada altura, na sua soberba, na sua arrogância, no seu orgulho, que ele poderia transgredir as leis do Senhor, e começou por transgredir um mandamento simples, que era de não se casar com outras mulheres que não adorassem ao nosso Deus, né? Que adorassem outros deuses. Construindo templos para estes deuses pagãos dentro do templo que ele próprio levantou para adorar a Deus, ao nosso único Deus verdadeiro. E então eu comecei a perceber, né, que o quão urgente é e o quão importante é a gente meditar sobre essa palavra e estarmos atentos a esse tema da humildade espiritual. Mas voltando aqui ao rei Uzias, ele desobedeceu e como consequência, né, ele foi amaldiçoado com lepra, teve de viver isolado num palácio, afastado do seu poder, afastado da sua parentela, afastado de Deus, sem a presença de Deus, o que é mais triste ainda. A sua desobediência, a sua falta de humildade, o levou para um lugar distante de Deus. Isso nos lembra que as nossas escolhas podem nos levar a consequências graves e muito duradouras, algumas definitivas, irreversíveis. Que mesmo quando nós estamos no auge da nossa vida espiritual, nós devemos nos lembrar de que estamos sujeitos às leis, às vontades e ao tempo de Deus. E eu fui invadida por um sentimento de muito temor. Pouco antes de começar a gravar este áudio, eu estava orando, como faço sempre antes de gravar esses áudios para partilhar com vocês. E eu disse mesmo: Senhor, me ajude, que o Senhor cada dia mais cresça e que eu cada dia mais diminua, para que eu nunca fique tão cega, né, espiritualmente, a ponto de não enxergar em que lugares é que eu devo acessar, que eu nunca fique tão surda espiritualmente a ponto de deixar de ouvir a sua voz e enganada tomar caminhos e acessar a lugares para os quais o Senhor não me chamou. Porque melhor é ser humilde com os humildes melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Sabe, irmãos, é muito perigoso, sabe? Nós vemos cada vez mais tantos sacerdotes de lares, tantos pastores, tantos mestres da palavra de Deus caindo neste lugar de falta de humildade, neste lugar de orgulho, de soberba.
muitas vezes fazendo aquilo que Deus não pediu que eles fizessem. Sabe, cometendo, assim como Uzias, sabe, o erros graves, né? Uzias, no caso de Uzias, foi tentar oferecer incenso no templo e ter deixado que a arrogância e que o orgulho tomasse conta do seu coração. Uzias não podia oferecer incenso no templo porque em Números 18:7 era uma ação proibida pela lei de Deus. Era algo que somente os sacerdotes podiam fazer. Lá em Números 18:7 diz assim: mas tu e teus filhos contigo cumprireis o vosso sacerdócio no tocante a tudo o que é do altar e a tudo que está dentro do véu, nisso servireis. Eu vos tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial, e o estranho que se chegar lá morrerá. Deus deixou isso escrito para Arão e para os seus filhos. E ele disse: e o estranho que se chegar lá morrerá. E o rei Uzias tinha acesso a essa informação, tinha acesso a essa lei, mas ele achou que ele podia transgredir. E apesar de ter sido alertado e ter sido chamado a atenção pelos sacerdotes, ele continuou naquele lugar de desobediência, de arrogância, de soberba, porque ele queria muito mais do que aquilo, uma posição muito acima do que aquela que o Senhor já lhe tinha lhe dado, que era ser rei de Judá, e vitorioso em todas as suas batalhas, e habilidoso em todas as suas, em tudo aquilo que construía, tudo aquilo que ele punha a mão prosperava. Mas ele queria muito mais do que aquilo que o Senhor tinha para ele, tinha sonhado para a vida dele. E então ele foi tomado pelo orgulho, pela arrogância. E ser bem-sucedido em termos políticos e militares, ao invés de fazer com que a gratidão a Deus e a devoção a Deus aumentasse, o levou a um grande aumento da sua arrogância, do seu orgulho. E quanto mais poder e quanto mais riqueza o rei Uzias tinha, maior era a sua arrogância e o seu orgulho. E mais ele foi se desviando da humildade e do reconhecimento da dependência de Deus. Por isso que ele ignorou a repreensão dos sacerdotes. Por isso que ele ignorou o conselho dos profetas. Por isso que ele se colocou acima da lei de Deus que estava por escrita, e se rebelou contra os caminhos de Deus. E então, talvez você me pergunte, então Deus castigou o rei Uzias? Não, Deus não castigou o rei Uzias. Deus deixou uma lei escrita, e toda lei tem a sua consequência no caso de não ser cumprida. E o nosso Deus, nós temos que entender que além de acima, Ele é um Deus de amor e um Deus de justiça, e Ele não iria contrariar a sua própria justiça. Então, se estava escrito que aquilo era uma atividade que era restrita apenas aos sacerdotes consagrados por Deus, e que quem não tivesse esse chamado, que fosse desempenhar essa função, morreria. O que aconteceu com ele foi a lepra, foi a consequência da sua desobediência. Uma consequência que o afetou para o resto da sua vida e o levou à morte. Que nós nunca percamos o nosso lugar de humildade espiritual. Que nós nunca percamos este lugar de reconhecer que tudo que somos, tudo que temos é dele e para ele, que nada vem de nós. Que se nós temos alguma sabedoria ou alguma facilidade em falar, em louvar, em ensinar, em fazer qualquer coisa no mundo espiritual, isso é um fruto do Espírito que nos é dado
pelo poder do nosso Deus e não pelo nosso próprio. Nós não temos poder nenhum, não é pela nossa própria força. Essa história que aconteceu com Uzias nos ensina que é preciso a gente manter a humildade em todas as áreas da nossa vida, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja na nossa igreja ou em qualquer outro ambiente ou situação da nossa vida. Porque se a gente não nos cuidarmos, se nós não vigiarmos o nosso coração, nós podemos colocar em causa tudo aquilo que o Senhor já nos deu. Podemos colocar em causa até o lugar onde o Senhor já nos trouxe. E vamos sofrer, talvez para o resto da vida, as consequências da nossa falta de atenção, das nossas escolhas. E o pior é que nós não sofremos sozinhos. Nós sempre vamos arrastar pessoas à nossa volta. Por isso que nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Porque Ele, mesmo sendo Deus, se fez servo, se humilhou até a morte naquela cruz, para que eu e você pudéssemos hoje resgatar o direito de nos arrependermos e recomeçar a cada manhã, o direito de voltarmos a nos arrepender e lutar pela nossa salvação, porque Ele nos deu o direito, Ele resgatou o nosso direito à salvação, mas ainda é uma escolha nossa. E na Bíblia está escrito tudo aquilo que nós devemos fazer, o caminho todo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, Ele deixou o caminho pronto para que a gente possa chegar neste lugar, para que a gente possa conquistar a nossa salvação, para que possamos reinar com Ele no céu. Ele fez o caminho todo e disse: não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E a partir do momento que nós perdemos a nossa humildade e que nós vamos para um lugar de arrogância, de orgulho, nós estamos certamente nos desviando ou para a direita ou para a esquerda, mas certamente não estamos no caminho certo, no caminho que Ele trilhou. Não estamos seguindo o seu exemplo, os seus passos. Amém, irmãos? Eu me enchi de temor ao estudar essa palavra, porque ultimamente tenho aprendido tanto da parte do Senhor. Tenho buscado, tenho cavado, mas sabe, eu me enchi de um temor do qual eu me encho todos os dias, porque eu já há algum tempo entendi que quanto mais eu sei da palavra do Senhor, ao invés de orgulho, mais temor eu tenho, porque eu já tive a compreensão, o entendimento do grau da minha responsabilidade enquanto filha, enquanto ferramenta nas mãos do Senhor, enquanto vaso nas mãos do oleiro. Porque a partir do momento que nós temos acesso, né, à revelação de uma palavra do Senhor, nós temos que viver essa palavra na nossa vida. O Senhor já não vai esperar de você, já não vai te tratar como uma criança que age sem saber o que está fazendo. O Senhor vai cobrar de você como uma criança, como um adulto, como um filho crescido, que já é responsável pelos seus atos. A quem muito é dado, muito é cobrado. E a minha oração é que o Senhor possa realmente, que a sua misericórdia possa nos alcançar e possa nos guardar em amor e em temor, para que nós nunca chegamos a este ponto que chegou o rei Uzias, que chegou Saul, que chegou Salomão, de achar que somos vice-deuses nessa terra. De achar que somos vice-deuses nessa terra. Misericórdia, Senhor. Que a gente possa aprender. Que a gente possa aprender não só com os homens, com todos os homens, os heróis da fé que passaram pela terra, mas que possamos aprender também com estes homens, com estes reis, que também foram pessoas de fé, mas que erraram, que começaram bem e terminaram mal. Para que a gente depois não possa acabar os nossos dias como acabaram os dias de Salomão, escrevendo Eclesiastes, se lamentando do primeiro ao último capítulo,
do livro de Eclesiastes, pelas escolhas erradas que fez durante o seu trajeto, por ter começado bem e ter terminado mal. Para concluir, irmãos, que essa história do rei Uzias nos possa ensinar essa lição poderosa sobre essa importância da humildade espiritual, da obediência a Deus, sabe? De termos a humildade de cumprir aquilo que Deus espiritualmente colocou como propósito para que cada um de nós fizéssemos, para que a gente não queira acessar a lugares para o qual não fomos ainda chamados. Para que a gente não possa cair em desobediência, perder a nossa humildade e colher consequências devastadoras, como aconteceu com estes reis, trazendo consequências não apenas para eles mesmos, mas também para todas as pessoas que estavam à sua volta. E por fim, essa trajetória, do rei Uzias, que ela venha nos ensinar que não apenas os líderes, pastores, pessoas influentes a nível espiritual, não apenas essas pessoas podem cair, mas que até mesmo eu e você, Eu e você, talvez você que ainda não é convertido, ou é um recém-convertido, ou você é um velho convertido. Qualquer um de nós pode cair facilmente nessa armadilha da arrogância, da soberba e da desobediência a Deus, da falta de humildade espiritual. Que a gente se possa lembrar que obedecer a Deus é a base que sustenta a nossa humildade, para que a gente possa permanecer no centro da vontade de Deus, permanecer no caminho, vivendo o nosso propósito e cumprindo e zelando para sermos apenas aquilo que o Senhor sonhou que nós fôssemos nessa terra. Que o Senhor nos ajude a viver com humildade o nosso chamado espiritual. Já nem falo da humildade como um todo, porque hoje estou falando mesmo da humildade espiritual. Que Ele nos ajude a nos mantermos em humildade espiritual, obedecendo, as suas leis e aplicando e vivendo em todas as áreas das nossas vidas. Que o Senhor me ajude também a que muito mais do que gravar um áudio partilhando um ensinamento que o Senhor pôs no meu coração, que o Senhor se revelou, que muito mais do que isso, que as pessoas que têm a oportunidade de conviver comigo, eu sei que muitos de vocês não me conhecem, talvez nunca venham a me conhecer pessoalmente, mas que as pessoas que estão mais próximas realmente possam testemunhar as palavras que ouvem através da minha boca, na minha própria vida, seja na minha forma de falar, na minha forma de abraçar, na minha forma de estar, no meu caráter. Que nenhuma ação minha venha contrariar as palavras que o Senhor coloca para que eu venha dividir com vocês todos os domingos. Este é o meu temor, este é o maior cuidado que eu tenho. Porque as palavras são dele, eu sou apenas um canal, mas o canal tem que estar limpo. O jarro de barro não pode ter nenhuma rachadura para não perder uma gota desta água viva que traz vida. Não pode ter uma sujeira para não contaminar. E é isso que eu peço ao Senhor todos os dias da minha vida, que Ele nunca me deixe sair ou perder este lugar de humildade espiritual. Amém? Sei que a palavra hoje não foi aquela palavra que vocês estão acostumados. Não foi aquela palavra de motivação. Não foi aquela ilustração que faz a gente
ficar com o coração transbordando de alegria, mas também é preciso que o nosso coração transborde de temor, de respeito, de devoção e de obediência. Amém? No próximo domingo, eu estarei aqui de novo partilhando com vocês do pão que o Senhor nos entrega. Eu fico por aqui hoje. Um beijinho muito, muito grande no coração de cada um de vocês. E até o próximo domingo, se Deus quiser. E a gente sabe que Ele sempre quer. Amém.